chegou para nós o grande dia da colheita aqui de algumas das nossas cebolas. Venham ver. Cebolinhas aqui, caules deitados, prontas para colher. A cebola, ela não é só um alimento. A cebola contém, propriedades muito benéficas para a nossa saúde, substâncias maravilhosas, ricas em vitaminas, minerais. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trazer todas essas informações. Vamos saber quais são os benefícios que nós podemos obter da cebola se a gente souber preparar ela do jeito certo, porque não é de qualquer forma que a gente consegue obter esses benefícios. E vamos também passar aí algumas dicas para quem quer cultivar sua própria cebola orgânica em casa, que é possível de fazer, seja em canteiro, seja em vaso. E claro, vamos trazer aí algumas receitinhas para que vocês possam também obter aí na casa de vocês o benefício da cebola, seja cultivada por vocês ou não, ou mesmo a cebola comprada. E até cebola roxa também, né, na colheita? Sim, a cebola roxa como a branca, elas têm os mesmos benefícios. A única diferença é que a cebola roxa é um pouco mais rica em antioxidantes, mas todas elas têm grandes benefícios para a nossa saúde. O plantio da cebola, ele é indicado a partir do mês de fevereiro, mas os meses ideais para fazer aí o plantio é de março até abril. Isso porque nesse período já começa a ter as noites mais frias, que é uma condição, aliás, noites mais frescas e também um período que tende a ser de menor quantidade de chuvas, que são duas condições aí que as cebolas gostam muito, né? Que é ter um pouco de frio e não ter muita água, porque, aí já vai outra dica, a cebola não gosta de ficar aí com as patinhas molhadas. Então, a gente não deve manter o solo dela sempre úmido. A gente precisa regar, óbvio, mas caso falte chuva, né? Precisa regar se faltar chuva, mas não pode ficar molhado demais. E o tempo que leva entre o plantio e a nossa colheita, ele vai variar de acordo com a variedade da cebola que você escolheu plantar. Ele pode ir de 3 meses até 10 meses. E olha só, deem uma olhada, as diferenças de tamanho que a gente está tendo. A gente colheu cebola pequena, cebolas um pouco médias, digamos. Tem aqui cebolas um pouquinho maiores também, mas a gente não teve nenhuma cebola bem grandona, como aquelas que a gente costuma ver, por exemplo, no mercado. Pode ser por estarmos fazendo um plantio orgânico? Sim, pode ser, mas principalmente porque esse ano a gente teve muito pouco frio. Então, a falta de frio faz com que as cebolas não se desenvolvam tanto, não cresçam tanto, porque ela precisa desse friozinho para bulbificar, certo? Principalmente do frio no período da noite. E outra informação importante é para você saber quando você deve colher. Quando a sua cebola atingir o ponto certo de colher, já que não tem um tempo exato. Ela vai estar boa para colher quando você observar isso daqui, ó, que o caule dela começa a deitar. Pode ver que todas que a gente colheu estavam assim, com o caule deitado, ok? Olha aqui mais uma, ó. Caulezinho já tinha até secado, tá? Mas aqui passou um pouco, não deveria deixar tanto tempo porque corre o risco dela apodrecer daí. Então, o caulezinho da cebola deitou, tá na hora de colher. E uma vez que você colheu, você vai fazer o quê? Para que a gente possa consumir a cebola com segurança, a gente precisa dar para ela o tempo de cura, de maturação. Então, vamos ali onde a gente guarda nossas cebolas. Vou colher mais uma aqui. Vamos ali onde a gente guarda nossas cebolas, que a gente já mostra para vocês como é que faz. Aqui, pessoal, a gente tem nosso paiolzinho de ferramentas e é onde a gente vai deixando para secar o alho. Também aqui as nossas cebolas. Essa aqui é de outro canteiro que a gente já colheu uns dias atrás, porque ela não vai madurando toda ela ao mesmo tempo. Pode ver que no canteiro a gente ainda deixou várias cebolas que estão com o talinho em pé. Essas a gente vai colhendo mais para frente, então ela vai tendo uma colheita, uma maturação escalonada. Como a gente produz em pequena quantidade, a gente pode ir colhendo aos poucos. Então o que a gente precisa fazer agora é amarrar aqui a nossa cebola. A gente usa uns barbantinhos para isso. A gente amarra e pendura ela assim, ó, pelo caulezinho e deixa ali. Essa aqui, ó, já tá com os caulezinhos bem sequinhos. Até poderia já tirar daqui e levar para cozinha, mas como a gente já tem algumas lá, a gente vai deixar essas aqui um tempinho mais.
colocando aqui, daqui 1, 2 semanas a nossa cebola vai estar assim. E esse processo é importante para que a gente não tenha tanto risco de desenvolver alergia à cebola, porque ela precisa dessa maturação para se tornar mais facilmente absorvida pelo nosso organismo e evitar que a gente venha ter problema alérgico, porque ela tem meio que um leitinho assim quando ela tá bem verdinha. Então por isso a gente deixa ela passar por esse processo de cura e depois dela estar maturada, todas as substâncias benéficas dela vão estar mais disponíveis aí para nós. E agora a gente vai lá para nossa cozinha, que já tem cebolas da colheita anterior lá, pra gente dar andamento aí, começar inclusive a preparar uma das nossas receitas. Então pessoal, vamos usar aqui dessas cebolas que a gente já tem na nossa cozinha, já estão bem mais maturadas, para fazer o nosso preparo. A princípio, para a primeira receita, a gente vai precisar de uma cebola e conforme a gente for fazendo, a gente vai conversando e passando para vocês também os benefícios aí que a cebola traz para a nossa saúde. Ela é muito rica em flavonoides, né? E diversas outras substâncias, mas entre elas, uma que é o enxofre, certo? E o enxofre ele é muito necessário para o nosso organismo, porque o nosso organismo precisa do enxofre para poder produzir queratina, que, por exemplo, é responsável pelas nossas unhas e cabelos. O pessoal quer ter unhas e cabelos bonitos, né? Cebola contribui para isso. O enxofre também é bem importante aí para a produção do colágeno, que traz aí a característica, né, de elasticidade na nossa pele, e as cartilagens. Então, quem tem problemas articulares, né, que é por falta de cartilagem, tem aqui um potencial auxílio. E principalmente ela atua de forma preventiva, né? Então, para nós irmos consumindo ao longo da vida, vai evitando que a gente lá na frente venha ter esses problemas, né, essas doenças. E é justamente o enxofre que faz com que a gente precise ter alguns cuidados extras ao consumir a cebola se a gente quiser obter esses benefícios, porque ele é muito volátil. Então, se você aquecer a cebola, como normalmente, né, todo mundo usa a cebola na comida, só que usa como? Cozinhando, aquecendo ela. E ao aquecer, você perde, o enxofre se dissipa e você não absorve, não tem essa vantagem. Você só vai absorver o enxofre ao ingerir alimentos crus, no caso da cebola. Tem alguns outros vegetais também, né, couve, que tem bastante enxofre, mas você só obtém se você estiver consumindo na forma crua. Então é por essa razão que as receitas que nós vamos fazer hoje são todas elas utilizando aí a cebola no formato cru. Inclusive é bem importante a gente falar sobre essa questão do cuidado na preparação, não só da cebola, mas de qualquer planta medicinal, porque já tem estudo que testou isso. As diferentes formas de preparação, ela interfere no resultado que você vai obter. Então, muitas vezes, talvez você faça um tratamento com alguma planta medicinal e você diga, não tive nenhum resultado, essa planta não faz esse efeito que dizem que fazem, mas talvez você possa ter preparado da forma errada ou até ter tomado uma dosagem que não seja a correta para você. Inclusive, a gente sempre reforça também nos nossos vídeos, a gente evita ao máximo fazer menção às quantidades a serem ingeridas, porque a quantidade ela varia muito de pessoa para pessoa. Então ela tem que ser analisada por um profissional da saúde, pode ser médico, porque muitos médicos já estão especialistas aí em plantas medicinais também, estudando mais a fundo essa questão. A gente inclusive vai deixar na descrição aí 2 canais falando sobre a cebola de médicos como referência. Também vamos deixar um canal que é o canal Autor da Própria Saúde, um biólogo pesquisador que estuda as plantas medicinais e fala de uma forma muito didática e simples de entender. Então, acho que vão ser boas referências para vocês estudarem um pouco mais depois. E considerando tudo isso, os cuidados no preparo, né? O primeiro deles é que a gente precisa, antes de começar a trabalhar com qualquer planta medicinal, ter o nosso espaço de trabalho bem limpo, certo? Passar uma água quente, inclusive nos utensílios que a gente vai usar também, dando preferência para utilizar utensílios de vidro, inox, né, no que a gente for manipular aqui, porcelana, enfim, são materiais que eles não retêm partículas, né, tão facilmente, então a chance de ter uma contaminação reduz muito, principalmente se você fizer essa passagem de água quente, né, dar uma esterilizada nesse ambiente. E outra questão, agora falando especificamente da cebola, é que a gente precisa cortar e já preparar ela
né? Sem demorar muito, digamos assim. A gente não pode deixar ela exposta muito tempo. Então, para a primeira receita, que vai ser um xarope a frio, um xarope de extração a frio, a gente vai cortar ela em rodelinhas. Essa primeira tem que ser meio grossa. Rodelinhas o mais finas que nós conseguirmos. Aliás, falando aqui dos utensílios que a gente está usando, o ideal, se você puder ter na sua casa, utensílios separados para você trabalhar só com as plantas medicinais, é o mais indicado, que aí você diminui a probabilidade de ter alguma contaminação. A gente vai precisar de algo de vidro. Essa é uma receita que ela não tem uma durabilidade muito longa. Você vai poder guardar na geladeira depois de pronta por cerca de um mês. Então não adianta você fazer uma quantidade muito grande também. Você tem que fazer quando você estiver precisando e aquilo que você acha que vai ocupar mais ou menos. E para essa receita, além da cebola, a gente vai usar também açúcar. Pode ser qualquer tipo de açúcar, eu estou usando aqui o demerara, que é esse açúcar mais escurinho, né? Porque ele não passou pelos processos de branqueamento. Então é um pouco mais saudável. Poderia ser também açúcar mascavo, se você tiver. E eu vou fazer uma camadinha no fundo dessa vasilha aqui, uma camadinha de açúcar. E vou colocar as rodelinhas de cebola sobre ela. Fiz uma camada de cebola. Vou fazer uma outra camada de açúcar. O açúcar aqui, ele vai ser o extrator, ou seja, é ele quem vai extrair as propriedades da cebola. Caso você, por acaso, seja diabético e não possa fazer uso dessa receita, a gente, na sequência, vai passar outras receitas que aí sim você vai poder utilizar. Eu acabei esquecendo de falar, mas essa receita aqui a gente vai utilizar para tratamento de doenças do aparelho respiratório, então doenças alérgicas, como a asma, a bronquite asmática, né? Ela tem um bom resultado e já tem estudos que comprovam, né, a eficiência aí da cebola. Quando a gente fala de estudos, vocês sempre vão ver o nome científico da planta lá no estudo, né? No caso da cebola, o nome científico dela é Allium cepa. Então, esse nome científico, ele é igual no mundo inteiro. É importante deixar ela bem coberta. Cobrimos de açúcar as nossas cebolas e vamos cobrir o nosso potinho. Eu não vou lacrar porque eu não quero que, né, fique abafado. Só vou deixar a tampa em cima para não entrar nenhuma partícula de poeira, nada. Se você tiver num clima que não esteja muito quente, vamos dizer algo até 30 graus, você pode deixar fora da geladeira. Se tiver calor, né, então como é o nosso caso aqui, que a gente está batendo 35, 38 graus todos os dias, a gente vai guardar isso aqui na geladeira, na parte bem de baixo dela, que é onde é menos frio, né? E a gente vai deixar lá até amanhã. Então a gente deixa no mínimo 12 horas. Para que o açúcar tenha tempo aí de extrair as propriedades da cebola. Vamos colocar na parte de baixo da geladeira. E agora, pessoal, a gente vai deixar descansar ali nossa cebola no açúcar até amanhã. E aí a gente volta aqui para continuar. De volta, pessoal. Olha aí como é que tá ficando o nosso xarope de cebola. As cebolas estão bem murchinhas. O líquido delas, né, foi extraído aqui pelo açúcar. E nem todo o açúcar derreteu, tem açúcar ainda no fundo. Então, para a continuidade da receita do nosso xarope, agora a gente precisa coar. Ah, importante falar, os vidros que eu tô usando aqui, eu passei água quente, então esterilizei eles antes de usar, tá? Aqui com delicadeza para não perder. A gente limpa a bordinha do vidro para não deixar resíduos. Vamos tampar para não deixar exposto ao ar. Nesse formato aqui, ele pode ir direto para geladeira e ficar por até um mês. Por isso que eu disse ontem, quando a gente começou a preparar, que não é algo que compensa você fazer uma quantidade muito grande. Você tem que fazer mais ou menos o que você vai usando. Se você precisar usar por mais tempo, né, ou consumiu rápido isso daqui, você faz novamente. Quanto mais fresquinho ele for, também melhor, né? Mais propriedades vivas vão ter aqui. Lembrando sempre que a cebola a gente tem que consumir o mais fresca e crua possível, né? Então, vou guardar lá na geladeira o nosso
xarope a frio de cebola. Esse xarope que nós fizemos, ele é muito bom para tratamento de asma, bronquites, principalmente bronquite alérgica. Mas como vai açúcar, quem é diabético não pode consumir. E é bem importante que os diabéticos possam aproveitar aí a cebola, porque ela é importante também para o tratamento da diabetes. A gente vai fazer agora uma tintura de cebola. E a tintura de cebola ela é um pouco diferente, tanto da cebola como do alho, é um pouco diferente das demais tinturas. A gente precisa fazer uma diluição, então também frascos esterilizados. A partir do momento que eu virei ele para cima, deixa de estar esterilizado. Aqui eu tenho água já filtrada, poderia ser água destilada também. Isso por quê? Eu estou usando aqui um álcool de cereais, que é um álcool de 94,4%. E eu preciso diluir ele. A tintura, o ideal é que a gente faça a tintura da cebola, do alho, numa graduação de 40% de álcool. Para isso, eu quero fazer cerca de 100 ml de tintura depois de pronta, né? Então, eu vou colocar 100 ml de líquido aqui. 40% álcool, 60% água. Então, eu vou colocar cerca de 60 ml de água, que eu preciso medir. Agora, já medi aqui os 40 ml de álcool, cereais. Então, vou misturar. E vamos preparar nossa cebola para colocar. Vou deixar tampado para não ficar exposto ao ar. Vamos preparar nossa cebola para a gente fazer a tintura. Então, aqui na hora de descascar a nossa cebola, essa primeira camada de fora, que é mais fininha assim, já é uma camada limpa da cebola, mas está seca, né? A gente vai usar essas camadas aqui para fazer depois um chá. Então, para preparar 100 ml da nossa tintura, eu vou precisar de 30 gramas de cebola fresca. Vou cortar ela em rodelinhas pequenas. Quanto mais miudinha for, melhor. Bem importante ter uma balancinha de cozinha para você poder acertar as quantidades nessas receitas. As 30 gramas. E vamos esmiuçar ela o máximo que a gente conseguir. Se você for fazer isso aqui em grande quantidade, porque a tintura pode ser conservada por até 1 ano depois de pronta, você pode triturar num processador, liquidificador, mas aí teria que ser um processador liquidificador que você usasse só para essa finalidade. Agora, com a nossa cebolinha já picada, vamos colocar ela na nossa mistura de álcool e água. Estou usando aqui um vidro não totalmente escuro, mas um pouco mais escuro, que já fica melhor, né? Mas ela vai ficar também num armário escuro durante o período de maceração, porque ela não pode ficar pegando luminosidade. E aqui é importante que a gente veja e não deixe nenhum pedacinho fora do álcool. Toda a cebola tem que estar embaixo do álcool. Com o passar dos dias, pode ser que ela boie um pouco, isso não tem problema. O ideal também é que a cada, se possível todos os dias, se não a cada 2, 3 dias, você venha e dê uma agitada nisso aqui. Não precisa ser muito, né? Mas só uma agitadinha de leve. E quando fizer isso, observar de novo, né? Se não ficou nada para fora do álcool. Porque caso fique, você não é uma conserva. Então você pode abrir com uma colher limpa. Você passou uma água quente, pode colocar dentro, empurrar para baixo, né? Então dá para fazer essa leve manipulação. E agora ela vai pro armário escuro. Importante, lá no armário escuro ela precisa ficar por um período aí de 15 a 21 dias, tá? Umas 3 semanas. E aí depois precisa ser coada e o que você vai utilizar é o líquido que vai resultar disso daqui. Aqui, a título de exemplo, eu tenho uma tintura que tá no ponto de coar. Essa aqui eu fiz com açafrão. E foi no vidro transparente porque eu não tinha desse vidro mais escuro, mas estava guardada no armário escuro. Então agora eu vou mostrar o processo de filtragem, porque depois de passados os 21 dias, vocês vão precisar filtrar essa tintura e embalada aí aonde vocês vão guardar em definitivo, né? Então eu vou demonstrar esse processo aqui com a tintura do açafrão, porque o procedimento vai ser o mesmo. Para fazer a filtragem da tintura é muito importante que a gente não deixe passar nenhum pedacinho, nenhuma partícula, nada, nenhum farelinho. Então eu estou usando aqui, eu poderia usar, por exemplo, um filtro de café, só que eu teria que ter um filtro que eu usasse só para essa finalidade, né, um coador. E o que eu estou fazendo? Eu peguei uma peneirinha que eu tenho, que é uma peneira fina,
E ela já vem com um funil, só que eu coloquei um tecidinho de voal aqui no meio, que é um coador de voal que a gente usa para essas finalidades. Tá até um pouco manchadinho, mas tá bem higienizado. Então, a gente colocou ali no meio aqui, porque aí a peneirinha filtra, depois o voal filtra e assim vai para dentro do nosso frasco esterilizado aqui. Tá? Esse é um frasco de vidro escuro. O ideal é que a gente armazene as nossas tinturas uma vez prontas em frascos de vidro escuro. Vou colocar aqui, ó, que aí eu não desperdiço. Já vai lá pra dentro. O cheiro fica bem forte. Vou coando aos poucos. O bom da gente transformar as nossas plantas medicinais em tintura é que a gente tem de fácil acesso o medicamento que a gente precisa, ali o nosso remedinho natural. Isso porque a tintura basta depois você pingar umas gotinhas na água e tomar. Isso aqui você consegue levar facilmente junto para o trabalho, numa viagem, em qualquer lugar que você vá. Porque quando a gente vai fazer um tratamento com plantas medicinais, a gente tem que ter em mente que a gente está fazendo um tratamento. Então, quando você vai no médico e ele te passa outros remédios, ele diz, você vai tomar por tanto tempo, tal quantidade, né? É um tratamento. As plantas medicinais também, você tem que tomar pelo tempo certo, no tempo correto, né? Então não pode ficar falhando, senão você não vai obter o efeito. E a tintura ajuda muito nesse sentido. A gente conseguir garantir que façamos aí o tratamento e tomamos nas quantidades corretas, né? E para a pessoa usar essa tintura, ela precisa usar algum conta-gotas? Sim. Se você for fazer menor quantidade de tintura, inclusive, você pode guardar direto naqueles frasquinhos que já tem o conta-gotas. É bem mais prático. Quando você faz quantidade maior, aí você pode guardar num outro vidro e ir passando para aqueles, né? Para ir usando, carregando com você. Porque isso aqui também, o ideal é que fique guardado num ambiente escuro. E a medida você sempre vai fazer por gotas mesmo. Mas antes de guardar, também bem importante, a gente sempre precisa etiquetar, né? Colocando qual que é essa tintura e quando foi a data que a gente invasou ela. E conta um ano de validade a partir de agora. E ela, por ser conservada no álcool, né? O álcool foi o veículo extrator, foi ele que extraiu as propriedades. Nesse caso aqui do açafrão, né? No caso desse que a gente preparou agora, o álcool vai extrair as propriedades da cebola. Então, aqui a gente tem essa mistura de álcool com essas propriedades. E é por isso também que quando você toma, você não toma puro. Você sempre vai diluir a tintura num copo d'água, numa xícara com água para tomar. Porque, né, você não vai tomar álcool puro. E por que será que eu tô cortando almeirão no meio do vídeo da cebola? Eu tô aqui preparando uma salada. Como eu falei, a vantagem da tintura é a praticidade. Quando você não tem tempo de preparar algo, tá num local de difícil acesso. Mas, sempre que você puder preparar, o ideal mesmo é fazer o consumo da cebola crua. E uma ótima forma de fazer isso é numa salada. Você pode consumir essa salada como uma entrada, antes do almoço, antes da janta. Esse é o momento ideal, principalmente para quem quer obter os benefícios da cebola no tratamento de diabetes, que ela oferece ótimos benefícios nesse sentido. E também no controle, no tratamento, né, de obesidade. Porque o consumo frequente da cebola já está comprovado que para quem tem obesidade, né, está acima do peso, luta com esses efeitos todos, colesterol elevado, né? Então a cebola atua como um todo, trabalhando no equilíbrio desse organismo, né? Diminuindo o colesterol ruim, aumentando o colesterol bom, diminuindo a glicemia. Então parece até mentira que algo tão simples possa fazer isso. Mas ela só tem esse efeito consumida crua. Ela não vai ter esse efeito se você usar ela como tempero na comida cozida, como todo mundo costuma usar, né? Então, fazendo isso, fazendo uma salada que você consuma de preferência antes das suas refeições quentes, né? Você vai obter esses benefícios todos para a sua saúde. E claro, vamos aproveitar aqui nosso azeite de alecrim, que a gente mostrou como faz uns vídeos atrás. Um azeite também medicinal, mas que a gente usa para temperar nossa comida, nossas saladas. Então a gente vai ter benefícios
a cebola ela também tem uma excelente atuação no controle de pressão arterial para quem tem a hipertensão, né, que é a pressão alta. Então, pessoas que têm pressão alta, também é muito bom consumir cebola. Aí nesse caso, talvez o ideal seja não salgar, né, não temperar com sal, mas quem não tem esse problema pode temperar. Vamos deixar nossa saladinha reservada aqui, cobrir ela, que a cebola não deve ficar exposta. E vamos preparar aqui o nosso chazinho, que é outra forma como a gente pode consumir a cebola. E a gente consome de preferência a casca, porque na casca tem mais concentração das propriedades dele e é a forma da gente aproveitar a casca, né? Consumindo no chá. Vou cobrir e deixar agir aqui enquanto a gente almoça, porque esse chá é muito bom pra gente tomar depois do almoço. Então ele vai ser ótimo aí para quem está fazendo algum tratamento em relação, por exemplo, a diabetes, porque ele vai, depois do almoço, né, a gente costuma ter aquele pico de glicemia, então ele ajuda a dar uma controlada nisso. Então ele vai ficar aqui pro pós-almoço. Mas antes da gente partir para o almoço, vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem aqui as nossas receitinhas, porque logo logo a gente vai dar conta dessa salada. Pra gente provar, né? Não dá pra provar a tintura, porque ela tá fazendo ainda, mas vamos provar aqui o nosso xarope. Vamos ver como é que ficou, qual que é o sabor, se tem gosto de cebola ou não. E pra ser justa, vou usar o Bruno de cobaia. Fora. Vamos ver a prova aí. O que você achou? Bem gostoso. É bom? Tem gosto de cebola? Tem um gosto bem forte de cebola, mas assim, é bem tranquilo de tomar. Dá pra sentir o doce mesmo também. É como se fosse um doce de cebola. Só que bem fraco, né, o sabor. É uma boa definição. É como se fosse um doce de cebola. Pra quem tem problema com o gosto da cebola, um jeito de tomar isso daqui, que eu acho que ia ficar bom, seria você colocar... A gente até viu umas receitas que eles fazem um xarope a quente usando cravo junto. Aí eles fervem, né? Só que quando ferve, perde muitos benefícios da cebola. Só que eu acho que se deixar umas cabecinhas de cravo no meio ali da bandejinha junto com o açúcar, ele vai soltar um sabor também e vai disfarçar, mas não ficou nada ruim. Eu acho que crianças, inclusive, iam tomar ficou bom, né? Talvez com cravo dava um saborzinho diferente, mas desse jeito eu tomaria fácil, tranquilo. Tranquilamente, muito bom. Agora o chazinho. O chazinho, vamos lá, prova do chazinho também. Tá bom, vou deixar você provar primeiro, vai. Tá, deixa eu ir primeiro. Já ia disputar o copinho aqui. Ficou bem gostoso. Não tem muito gosto de cebola. Não tem aquela acidez da cebola, né? Não, nem um pouco. Se não me falar que é de cebola, eu ia tomar sem saber. Lembrou um pouco camomila. Chá de camomila. Lembra mesmo. Até na cor, né? O sabor. Ele tem cheiro de cebola, mas muito de leve, assim. Se a pessoa não sabe que é, eu acho que não vai perceber. E a salada? A salada a gente prova? Vamos provar, né? Vamos ver como é que ficou com o gostinho do azeite. Vamos lá. Eu vou tentar pegar com... Bem gostoso. Tá aprovadíssimo. Essa é top. Tá aprovado. Com tomate e esse daí praticamente tirou a acidez da cebola, quase não dá pra sentir o gosto da cebola. O limão também, ele ajuda a dar uma amenizada na acidez da cebola, então não fica forte o gosto. E o que eu ia comentar é o seguinte, que olha só, o que temos aqui, a exceção do limão que foi comprado, o restante é tudo da nossa horta. O almeirão roxo, a cebola, tomate, colhido na nossa horta, tudo orgânico. Isso também faz muita diferença no potencial nutritivo e desintoxicante dessa receita, que a cebola tem um grande poder desintoxicante sobre o nosso organismo. Por isso é bom a gente consumir ela aí ao longo da vida toda, né? Pra chegar lá na frente bem. Lembrando, para quem não assistiu ainda o vídeo do alecrim, onde a gente mostra como fazer aí esse azeite de alecrim, que é um azeite medicinal, mas que também fica maravilhoso como tempero de salada. A gente vai deixar no cardzinho final ali que aparece quando termina esse vídeo. Aí é só clicar lá para vocês poderem assistir também o vídeo do alecrim. E nesse vídeo de hoje a gente quis compartilhar esse conhecimento de que a cebola, se consumida de forma crua, ela tem usos medicinais para a nossa saúde, que muitas pessoas não conhecem, usam apenas como um tempero, né? E aqui a gente trouxe 4 receitas diferentes da cebola crua, como você pode, né, ideias para você poder consumir ela.
Só que a gente também quer pedir que se você conhece outras formas, outras ideias, outras receitas aí para consumir a cebola crua, também deixa nos comentários, porque a gente aproveita e todos os colegas aí que estão assistindo o vídeo, que gostam de ler os comentários, também vão aproveitar esses conhecimentos extras que vocês têm para compartilhar. E como a gente falou lá no começo, todas as informações, links, referências científicas estão na descrição, então vocês conseguem acessar por lá para ter maiores informações e um embasamento mais aprofundado, tá bom? Abração, pessoal! Até a próxima! Valeu, galera!